Vamos lá então, né? Pronto. Olá, professor Tiago, como é que Olá, vai? Tudo bom? bom? Boa Tudo noite a bom? todos. Tá conseguindo me ouvir direito? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo direito? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá beleza. Professor, antes de mais nada, muito obrigado, né, por você disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente um pouquinho sobre essa questão tão importante que é o agronegócio brasileiro e também, né, a questão dos agroquímicos, ou Pô, defensivos agrícolas, né? isso. Uma das coisas bastante interessantes que a gente tem que falar, que o pessoal chama muito de agrotóxicos, né? Agrotóxicos. Mas dentro da agronomia a gente evita esse. É um termo muito pejorativo, né? Então a gente chama mais de agroquímicos, né? Porque agrotóxico está referente mais a alguma coisa tóxica que faz mal. Faz mal, né? Toda vez que faz mal, é mal utilizado, né, Márcio? Então a gente tem que ter em mente que é como se fosse um remédio. Tá? Qual é a diferença entre um remédio e o veneno? Na verdade, é a dose. Né? Então, Já- uma das coisas bastante interessantes dentro da agricultura, na utilização de agroquímicos, é a forma que é utilizada. Né? Então, é isso aí que a gente tentar falar um pouquinho hoje sobre a utilização desses agroquímicos. Né? E aí, Certo, aí a gente, é importante ou não a utilização deles. Né? Vou e a colocar. gente pensa, Eu é, vou tentar. a gente pensa Pode falar. exatamente nessa questão da dose, né? Do farmacon dos gregos, né? O remédio e o veneno está na dose, né? A diferença entre um e outro. Agora, professor, você falou aí que a questão do agrotóxico, a gente deve mudar esse nome, essa nomenclatura, justamente por conta de ser um termo pejorativo, né? E essa é uma pergunta que eu preciso fazer, né? Porque a gente sabe que há uma classificação do Ministério da Agricultura entre muito tóxico, pouco tóxico, médio tóxico, né, sobre esses produtos, esses agentes químicos. Mas antes de a gente conversar exatamente sobre isso, eu gostaria de saber de você, professor, o seguinte: o que na verdade são esses agroquímicos, né? Então, o que acontece? São substâncias, né? São moléculas isoladas com alguns princípios que a gente chama de princípios ativos. Esses princípios ativos têm alguns mecanismos, dependendo. Em alguns insetos, eles têm alguns fatores neurotóxicos, eles fazem parte também que a gente chama de equidise, né? Então, tem alguns princípios ativos que ele interfere diretamente na equidise, né? Tem fungos que ele pode ser tanto fungistático, né, que ele paralisa o crescimento do fungo, ou fungitóxico ou fungicida, que ele mata o micro-organismo. Então, dentre esses fatores, essas moléculas, né, elas têm influência diretamente em cada micro-organismo, em cada organismo diferente. Quando a gente fala de agrotóxicos ou agroquímicos, a gente não está falando somente é, como assim, de algum produto específico. Né? Isso aí tem quando a gente fala de agroquímicos, de maneira geral, a gente está falando de inseticidas, a gente está falando de fungicidas, acaricidas, né? Então, são uma gama muito grande, né, no qual a gente está jogando tudo em um balaio só. Né? Então, é a mesma coisa falar assim, né? Hoje a gente tem, dentro da farmacologia, tem os antibióticos. A gente tem, está relacionado às bactérias. A gente tem É, um antibiótico, né? Um antimicótico tá relacionado a fungo. Então, está bem específico. Mas quando a gente fala de agroquímicos, a gente tem que ter lembrando que são as pestes. Então, a gente pode ser inseticidas, acaricidas, né? Herbicidas, fungicidas. Então, são uma gama muito grande. Só que a gente junta tudo no mesmo balaio, né? Então, aí fica muito pesado, né? Se a gente de pudesse falar tentar só, de falar só do cada malefício, né? isso, né? Não vou dizer para vocês que não existe malefício. Existe um malefício, né? A longo prazo, sim, claro, a gente tem relatos aí, né? Dentro da comunidade científica, a gente tem relato de produtos cancerígenos, né? Produtos no qual maior formação de feto, né? Problemas de aborto. Né? Então, a gente tem relacionados. Mas eu pergunto, Certo. Marcos, o porquê disso?
Por que que acontece esse aumento, né, crescente nos relatos de carcinogênicos, né, que é o cancerígeno, né, formação de feto? Uma das coisas é a não utilização do EPI. Isso aí a gente vê, claro que na literatura, isso na prática. Então, só um minuto, professor. O senhor está falando exatamente que as pessoas que colocam o agroquímico na plantação, elas precisam estar protegidas com equipamento de proteção individual, né? Isso, o EPI, que seria o equipamento de proteção individual, né? Então, ele tem que ser utilizado. E na grande maioria, não é utilizado de forma certa, né? Corriqueira, melhor dizendo, corriqueira. Aí as pessoas não acreditam que aquilo vai ter algum malefício na sua saúde, porque ele aplicou uma vez e não deu nenhum problema. Mas isso a longo prazo, a gente sabe que essas moléculas, elas perduram na cadeia, né? Então elas continuam ali, né, durante muito tempo. Isso vai fazer efeito, talvez não em você, mas pode passar por seus descendentes. A gente tem alguns relatos que eles podem estar interferindo diretamente na molécula de DNA, né? Então a gente tem a perpetuação, né? Mas o que acontece? Ô, Márcio, uma coisa que eu já vi, né? Já presenciei, e é a utilização do produto, né? Sem máscara, sem descalço, né? O aplicador, né? A utilização descalço, batendo contra o vento. Então, aquela pulverização naquele que a gente chama de bomba costal, ele aplica contra o vento o produto em gotículas de água, bate nele e adere na pele. Então, ele vai levar para casa, vai pegar a roupa, misturar com a roupa, né, de casa. Daqui a pouco a pessoa pega um cigarrozinho, né, de palha, a mesma mão que ele utilizou, ele utiliza também para fumar, né? Então, isso aí é caso. Né? Agora, professor, agora a gente está falando exatamente aí da responsabilidade do sujeito que aplica o agroquímico, né? Mas aí também tem a responsabilidade do fazendeiro, tem a responsabilidade do governo, etc. Mas antes da gente continuar com essa conversa, eu queria saber o seguinte: a gente tem uma demanda muito grande de produção de alimentos, né, no mundo. De acordo com o site Worldometers, que fala, né, da atualização agora, no momento, de várias coisas, entre elas o número de habitantes do planeta Terra. A gente tem agora praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Então, desses 8 bilhões de pessoas precisam de comida, e essa comida precisa chegar na mesa, essa comida precisa estar lá todos os dias, e para isso é preciso que haja uma proteção da lavoura, e aí a gente vai usar os agroquímicos também, né? Mas a minha questão é o seguinte: a gente chama ele de agroquímicos e de defensores agrícolas, etc. Mas a gente pensa aí na questão, como você mesmo falou, de serem produtos que podem gerar transformação do DNA, produtos que podem causar alergias na pele, produtos que podem causar câncer. Por que o Brasil, professor, precisa tanto de agroquímicos? Então, isso é uma pergunta bastante pertinente, Márcio. A gente tem que entender que quando a gente é comparado, principalmente com os países europeus, asiáticos e principalmente os Estados Unidos, que é um concorrente direto do Brasil na produção agrícola, a gente tem que lembrar que a gente tem um fator muito preponderante, que seria o nosso clima, né? A gente é um país tropical, então a gente tem um clima, né, uniforme o ano todo. E isso aí se torna tanto bom para a produção, mas é um fator no qual ele vai entrar diretamente no controle. Por que isso? Nos Estados Unidos, ele tem no seu clima, ele tem um período em torno de 3 meses, dependendo no Canadá, em torno de 6 meses de frio, inverno. Então, temperaturas abaixo de 20 graus, 40 graus, então são relatados. E isso aí se torna um fator. Então, ele não produz o ano todo em certos países, principalmente em cima do Equador, né? Então, ele não consegue produzir o ano todo. Então, o frio, ele baixa a temperatura, então ele dá mortalidade nesses indivíduos.
em fungos, em bactérias, em insetos. Então, ele consegue baixar através da temperatura, se torna um controle que a gente chama de controle físico, né? Esse controle físico, no qual, no Brasil, não ocorre temperaturas ótimas o ano todo. 25, 30 graus o ano todo. Então, o que acontece? Em relação aqui, principalmente aqui perto da gente, né, no Vale de São Francisco, é uma comparação, nos Estados Unidos eles produzem vinho, né, uvas, que a gente chama de vitis vinífera, né, uva de vinho, eles só produzem uma vez no ano. Aqui no Vale de São Francisco, a gente está produzindo em torno de 2 safras e meia. Ou seja, a gente está produzindo 2 vezes e meio o que ele produz em um ano. Imagine se ele produz somente um ano, uma vez no ano. Se ele não conseguir produzir esse ano, já era. Somente no ano que vem. Né? Aí eu pergunto, será que o cara que entrou na agricultura, isso eu estou colocando para vocês, será que ele entrou na agricultura, ele entrou para perder dinheiro? Ele perdeu? Não vai. Então, aí que está a utilização massiva desses agroquímicos. Então, o que acontece? Como a minha temperatura é o ano todo, né, essa temperatura ótima o ano todo, tanto para as culturas, mas também para os micro-organismos. Então, ele não tem um ciclo, quebra o ciclo, ele continua o ano todo. Só que a gente vê o quê? Na grande maioria são monoculturas. É uma cultura só. E essa a monocultura ajuda na infestação por pragas das lavouras, professor? O que a gente diz, né? Não tem um equilíbrio, né? Entre pragas, predadores. Então, não existe competição biológica. A partir do momento que você introduz uma monocultura, você retirou a diversidade biológica. Né? Ou seja, você está dando somente um alimento. Uma coisa bastante importante, tipo assim, ó, a gente tem gente que gosta de arroz, tem gente que gosta de feijão, tem gente que gosta de macarrão. Eu tirasse e falasse assim, ó, a partir de hoje, eu só vou dar arroz. Aquelas que gostam de feijão e de macarrão vão morrer de fome. Mas aquelas pessoas que gostam de arroz, opa, que beleza, vamos se alimentar. Só que uma coisa diz que é bíblico, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Então a reprodução, aí eu já estou com alimento em fartura, vou fazer o quê? Reproduzir. Então esse é um dos grandes problemas. No Brasil não tem essa quebra de ciclo. Em outros países, como os Estados Unidos, existe a quebra, principalmente pelo frio. É um dos fatores. Não quer dizer que esse é o fator, mas são um dos fatores primordiais para a utilização massiva de agroquímicos. Entendi. Agora, o Gustavo está perguntando aqui, se voltando ao que você estava falando antes, sobre a utilização, né? O cara do campo, lá, o trabalhador, colocando o agroquímico na lavoura. Ele está perguntando o seguinte, se há risco para quem aplica os defensivos, então não há também risco para a população que consome esses alimentos? Márcio, o maior risco é quem está sendo aplicado. Por quê? Porque esses agroquímicos, quando são liberados, existe uma coisa chamada de período de carência. E esse período de carência, quando é aplicado em torno de, dependendo do produto, em torno de 30, 40 dias. Então, depois que ele é aplicado, em torno de 40 dias, essa molécula é degradada. Ela não fica persistente. Como é degradada? Através de quê? De sol, né? De chuva. A temperatura mesmo, ela degrada no período. Então, ela perde a viabilidade daquela molécula. O grande problema é quando você aplica período de carência em torno de 30 dias. Quando eu vou colher, em vez de eu aplicar 30 dias antes da minha colheita, eu aplico faltando 5 dias. Então, quando chega na mesa do consumidor, ainda o período de carência não foi passado. Então, essa é a preocupação. É a aplicação desordenada desse produto. Então, esse é o problema. Agora, professor, o seguinte, a gente tem um sistema, né, tripartite em relação à liberação dos agroquímicos, né?
Para que o agroquímico seja liberado no Brasil, é preciso passar pela aprovação do Ministério da Agricultura, né, do Ministério da Saúde e do Ah, Ministério do Meio Ambiente, não é isso? Só que em abril houve uma portaria feita pelo Ministério, né, da Agricultura, que determinou que substâncias agroquímicas fossem aprovadas automaticamente se os outros dois ministérios, no período de 60 dias, não tivessem cumprido as resoluções, né, não tivessem liberado, esses agroquímicos podiam ser liberados automaticamente. Na prática, em 60 dias, se o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, não fizerem tudo o que tem que fazer para eles poderem liberar ou não o agroquímico, esse agroquímico vai ser liberado de qualquer jeito, né? Só que aí, agora, no dia 16, o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, suspendeu essa portaria, né? Então, eu gostaria de saber de você o seguinte, do governo Bolsonaro, não começou no governo Bolsonaro, na verdade, a gente vê aí com Michel Temer, em 2018, a aceleração do processo de liberação desses agroquímicos, mas com o governo Bolsonaro, só em 2019, a gente tinha 467 agroquímicos liberados, agora são cerca de 600 e liberados, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte, por que essa sanha do governo brasileiro em liberar os agrotóxicos tão rapidamente, sem mesmo, né, pensar na aprovação do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente? Ô, Márcio, é uma coisa bastante pertinente a gente colocar que quando a gente fala de liberação de produtos, a gente não está falando de liberações de princípios ativos. Certo. A gente tem 4 tipos de produtos. É o produto técnico, né? O produto técnico genérico, que a gente chama, né? O produto técnico é aquele no qual o princípio ativo pode fazer parte de algum produto final, que é aquele que chega para o produtor. Na grande maioria, até separei aqui alguns dados, na verdade, em 2019, só foi somente 26 produtos inéditos. Mas Certo. dentre somente 3 novas moléculas. Ou seja, 3 princípios ativos. Mas, Thiago, e esse quantidade tudo? Isso aí, na verdade, são produtos genéricos. São produtos igual como você compra um medicamento e você vai pedir um genérico. Tem várias marcas, várias empresas. Então, na verdade, é o mesmo princípio ativo, porém, vários produtos de marcas diferentes. Então, é claro Certo. que é, 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 O número a, assusta, né? 474 em 2019, né? 600 em 2020. Não, agora que eu peguei um dado aqui em 2020, já na pandemia agora, Ah, 118 já foram liberados nessa pandemia, né? Totalizando aí no certo. ano 50, né, produtos nessa pandemia, Mas o que acontece? Não são princípios ativos. Então, moléculas só foram 3. Então, na Certo. verdade, quero falar o nome das empresas, mas algumas empresas, né, na verdade, como algumas patentes foram quebradas, ela registra o mesmo princípio ativo com outro nome. Então, isso aí gera como produto. Então, são 400 produtos, né, porém, não são princípios ativos. Né? 400 produtos, né? Não princípios ativos. Ativo, Entendi. né? Certo. Agora, professor, algumas pessoas estão aqui, Tico Domingues falou, agradeceu, né, para falar essa diferença entre agroquímicos e agrotóxicos, porque a gente sempre ouve agrotóxicos e sempre pensa numa coisa sempre ruim, embora a gente saiba que esses produtos possam realmente fazer mal às pessoas, né? Agora, tem uma questão aqui que o Gustavo também está perguntando, como é feito o controle da aplicação do defensivo em relação ao período de carência antes da colheita? É possível, na prática, haver uma fiscalização eficaz? Sim, a fiscalização é eficaz, né? No caso, o engenheiro agrônomo, ele para emitir, né, qual o conselho de registro dele, que é o CREA, então ele é fiscalizado pelo CREA. Eu não posso, é igual um médico. Ele, quando ele assina uma receita, ele colocou o nome dele lá em jogo. Então, todas as práticas culturais
que são feitas por um agrônomo, no caso, uma empresa, isso aí tem período de carência, tem momento, tem um registro em que dia foi aplicado, né? Tem toda uma planilha. Eu não posso chegar, eu vou aplicar hoje. Não, não é assim. Eu tenho que registrar, né? Então, isso a gente chama de rastreabilidade. Né? Para você chegar a um produto, se você quiser rastrear, você sabe de onde veio, quem produziu, qual foi o produto que foi aplicado, né? Então, o recolhimento da embalagem tem que ser devolvida para o fabricante, né? Então, tudo isso aí é importante, tem que ter relatado. Aí eu pergunto, e as outras pessoas que não fazem? Aí que é o problema. Tem muitas pessoas que não fazem isso, que utilizam, Entendi. que não estão registrados pelaquela cultura, só porque ouviu falar, rapaz, aplica aquele produto que eu apliquei em abacaxi, aplica lá no morango, mas não está registrado na cultura. Então eu Certo. aplico. Uma coisa bastante interessante que aconteceu esses dias, o rapaz perguntou para mim, né, um produtor, eu tô com um problema lá no maracujá, o que é que eu aplico? Eu disse, você vai aplicar esse produto, você vai utilizar 30 ml para 100 litros d'água. Ele disse, primeira coisa que ele falou, mas não é muito pouco, não? Então, É. tá entendendo? As pessoas Então é também não. preciso que haja. Então é preciso que haja também uma conscientização da pessoa que aplica, né? É preciso que haja um treinamento desse pessoal, né? E aí a gente tem uma pergunta do Gustavo aqui, ele diz o seguinte, ou seja, os defensivos são vendidos aos agricultores como se fossem remédios controlados na farmácia, seria mais ou menos essa... Isso era para ser, na prática era para ser assim. Quem emite a receita é o engenheiro agrônomo. Você não podia ir Uhum. na farmácia e comprar um medicamento sem a receita. Do mesmo jeito, na loja agropecuária, eu tenho que entrar com a receita do engenheiro agrônomo para que para você poder comprar o produto. Só que isso na prática não acontece, tá, Márcio? É, professor, o senhor estava falando aí da questão da, da questão dos agroquímicos serem liberados, etc., e falou da compra desses agroquímicos. E aí eu me lembrei do seguinte, eu vi que a revista FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ela diz que, segundo eles, né, são arrecadados cerca de 10 bilhões de reais da indústria de agroquímicos, 10 bilhões de reais. Então, por ano, né? Então, a minha questão é essa. Por que esse dinheiro tão grande que movimenta o país, de que forma, na verdade, né? Esse dinheiro pode influenciar essa liberação rápida de produtos, como você falou anteriormente. Será que há uma necessidade real do uso de tanto agrotóxico ou de tanto agroquímico? Ou será que a indústria, o peso do dinheiro, tem falado também muito? Ou, para não ser maniqueísta, são as duas coisas. Tanto o poder da indústria quanto a necessidade tem ditado a aceleração de liberação de, não dos princípios ativos, como o senhor falou, mas dos produtos genéricos, né? Márcio, eu gosto de falar o seguinte: alguém tem que pagar. A pessoa que, uma empresa que Pode falar um faz. pouquinho só mais alto? Alguém tem que pagar a conta, né? Então, alguém tem que pagar a conta. Então, uma pessoa, né, a empresa que desenvolveu um produto químico, que está liberando uma molécula nova, ele fez aí pesquisas, ele desenvolveu, isso é em torno de 10 anos para ser liberado, para você montar um produto, né? Em torno de 10 a 11 anos. Então, são milhões de dólares e alguém tem que ter. Então, tem patentes. Então, tudo isso, alguém tem que pagar. Só que a partir do momento que você coloca um produto no mercado, tem que vender. E ele vai vender. E aí existem os monopólios. E aí elas fazem pressão nos grandes produtores. Oh, meus produtos são melhores. Tem que utilizar. Acaba acontecendo o que a gente chama de cartilha. Na verdade, não precisa de engenheiro agrônomo. Eu estou dizendo lá, se você entrar na empresa lá, você vai dizer, ó,
15 dias você aplica esse produto, daqui a 30 dias você aplica outro produto. Então, eles fazem uma cartilha, independente que ocorra a doença ou não, que ocorra a praga ou não. Por que isso? Porque não pode perder. Imagine uma pessoa com 200 hectares, 2.000 hectares, 30.000 hectares, né? Vai perder dinheiro? Complicado, né? É complicado. É com... Esse é o problema, né? E acaba gastando em excesso para não perder, porque... Tem um comentário de Jean Jantes aqui, ela diz o seguinte: a liberação dessas substâncias, a degradação do meio ambiente e a falta de habilidade comercial do governo federal com grandes consumidores mundiais vão ocasionar perda no agronegócio. Como é que está o agronegócio no Brasil hoje, professor? Ó, quando a gente tem que entender que, né, quando a gente fala de agronegócio, não são só as commodities, tá? É relacionado principalmente às commodities, né? Trigo, soja, milho, né? São as commodities. Mas quando a gente fala de agronegócio, a gente tem que lembrar também que os pequenos produtores, né? A agricultura familiar também faz parte do agronegócio. Sei que essa é a vertente. Tem muitas pessoas que não aceitam que é agricultura família, mas se for agronegócio, todo negócio dentro do agro. Então, agricultores familiares, eles são realmente quem produz alimento de consumo, né? Não são soja, né? Ninguém fica comendo soja, mas tem alguns produtos que vão utilizar a soja como base, né? Então, a gente tem todos eles fazem parte da cadeia do agronegócio. E o agronegócio, o Brasil é estritamente agrícola, um país agrícola. Tá? Então, tem áreas agricultáveis, um dos maiores produtores, principalmente aqui a Bahia, maiores produtores de banana, né? Os maiores produtores de citros, de maneira geral, abacaxi, né? Na parte de fruticultura geral, o Vale São Francisco. Né? A gente tem também aqui o Luiz Eduardo Magalhães, também grande produtor de soja, de milho. Tá? Então, o Brasil, ele é estritamente agrícola. Um dos maiores produtores de carne bovinas, né, de carnes suínas e de frango também, né, então de aves de maneira geral. Então, em torno aí do PIB, ele faz em torno de 5,5%, né, do PIB. Então, ele faz uma grande porcentagem. Né? E o agronegócio, querendo ou não querendo, ele é o que está sendo menos prejudicado nessa pandemia hoje, é o agronegócio. Por quê? Porque dólar aumentou, então aumenta, entra em dólar, né? Então, é verdade. Agora, professor Thiago, Leonardo tem uma pergunta aqui que eu vou emendar com uma outra minha, que é o seguinte: ouvimos falar em resistência de pragas aos agroquímicos. Como ocorre essa resistência? Eu estava lendo numa matéria da BBC com o pessoal do MIT, né, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e esse pessoal estava falando, eu queria só que você confirmasse, porque foi uma informação deles, que é o seguinte: a maioria, segundo eles, a maioria das plantas são hidrofóbicas, elas têm uma proteção que não retém o líquido nas folhas, né? Então o líquido escorre nas folhas. Segundo eles, quando a gente faz o spraying do agroquímico, a gente só tem aí de 2 a 5% dos pesticidas ficando na folha. E aí eles estão tentando desenvolver alguns agroquímicos que consigam cobrir toda a folha, que consigam se grudar em toda a folha. Mas o que eu quero saber é o seguinte: é verdade que apenas, quando a gente coloca o spray dos agroquímicos, apenas 2 a 5% deles é que pegam na plantação? E aí a gente junta com a pergunta de Leonardo: como é que ocorre a resistência das pragas aos agroquímicos? Será que essa seria uma das razões porque o agrotóxico ou o agroquímico, etc., não consegue alcançar toda a lavoura? Seria assim? Como é isso? Não, o que acontece, Márcio? Esse aí, quando você aplica, na grande maioria, você utiliza um espalhante adesivo, né? Justamente por essas moléculas aí, a gente sabe que um dos fatores de defesa da planta é a serosidade, né? Então, aquela serosidade, uma das coisas bastante interessantes, todo mundo já pegou
o couve, né? Quando você vai lavar o couve, quando bate a água, ela faz o quê? Bate e escorre. Aquilo ali é serosidade. Tá ouvindo? Você tá ouvindo? Tô vendo, aquilo ali é serosidade, foi isso. Tem os piles, que é a formação de pelos na planta. Né? Então, ali dentro da superfície, formação de pelos. Então, aquela gotícula, né? Aquela no qual a aplicação daqueles produtos, eu tenho que utilizar, na verdade, um espalhante para aquela gotícula de água se espalhar e aderir. Só que dentro dos produtos químicos, a gente existe aqueles que são de contato e tem os produtos sistêmicos. Na grande maioria, esses aí que você pode ter visto, são esses produtos de contato. Ele vai ficar na superfície da planta, ele não vai entrar na planta, pode-se dizer assim. E o sistema que você aplica em qualquer parte da planta, ela vai correr ao sistema, ou seja, vai pegar na planta toda, tá? As raízes, folhas, frutos, então ela vai estar dentro do sistema, certo? Então, isso aí Entendi. facilita, né, o controle desses micro-organismos, né, desses insetos, seja ele inseto ou isso vai depender muito se ele vai ser sistêmico ou de contato. Dentre as resistências, Márcio, o que acontece? Isso a gente tem que ver que a utilização massiva de um produto, isso influencia geneticamente, né? É uma seleção natural. Você está selecionando aqueles micro-organismos qual não possuem genes de resistência para aquele certo de micro-organismo. Só que a partir do momento que você utiliza muitas vezes, você está selecionando aqueles micro-organismos que são resistentes. Então, o que vai acontecendo? Aquela população no qual é resistente àquele produto, né, pode aplicar à vontade, não vai fazer efeito nenhum. E é isso, se você for colocar no papel, isso aí é um dos fatores para você aumentar a quantidade de produtos, a oferta de produtos, a oferta de princípios ativos. É justamente para que não ocorra resistência genética a certo tipo de produtos. É a mesma coisa quando você fala um antibiótico, né? É o mesmo princípio. Quando você tomou um Entendi. antibiótico de 10 a 14 dias, você tomou só 3 dias. Você selecionou aqueles micro-organismos que são resistentes. Porém, que quando você for tomar de novo aquele comprimido lá, aquele antibiótico, não vai fazer efeito. Porque você matou todos aqueles que eram susceptíveis àquele certo de princípio ativo. E agora você selecionou aqueles que são resistentes. Então, a utilização massiva daquele produto vai causar resistência genética. Né? O que é essa resistência genética? São genes no qual eles vão ser direcionados para a quebra daquela molécula, né, ou de algum produto químico daquela molécula, então ele vai ser resistente. Tá? Então, é sinalização genética. Essa questão da genética também tem uma pergunta aqui do Gustavo, que é o seguinte: o avanço dos organismos geneticamente modificados poderia substituir parcialmente o uso dos defensivos ou isso seria um mal maior? Na verdade, isso uma pergunta muito boa e sim, né? O transgênico a gente tem o que a gente utiliza no Brasil, no milho, né? A Roundup Ready, né? É justamente um transgênico no qual ele possui um gene modificado resistente aos herbicidas, tá? A gente tem o BT, né? Que é o Bacillus thuringiensis, que é outro micro-organismo, ele tem um gene, né, no qual a planta já vem pronta. Se aquele inseto comer, né, aquela largatinha ali comer, então ele já possui aquela molécula, aquela substância. Eu não preciso aplicar. Então, isso vem a facilitar? Sim. Então, a modificação, ou até mesmo a utilização de outros produtos, a inserção desses genes, que na verdade é uma inserção de um gene de uma espécie totalmente diferente, né? Em outra espécie. Isso seria o transgênico, né? Então, a gente tem essa inserção que isso facilita. Isso diminui a utilização também de produtos, sim. Só que aí cai o outro lado. Porém, a sociedade não gosta de transgênicos.
de produtos transgênicos. Essa seria a minha outra questão, né? Por que que há toda essa batalha contra os produtos transgênicos, já que a gente tem satisfatório, que é a questão da diminuição do uso de agroquímicos? Isso. Não adianta eu fazer todo o meu experimento, fazer toda a minha demanda em função de produtos transgênicos, e aí não vai ser liberado. A população não vai consumir aqueles produtos. Então, não adianta. Do mesmo jeito que falei, alguém tem que pagar a tecnologia que eu desenvolvi. E quem vai pagar? A sociedade consumir, não adianta eu fazer. Tá? Falando então, em desenvolvimento, professor Tiago, da tecnologia, existem outras formas também alternativas de se combater a praga nas lavouras. A gente tem aí, como o senhor falou, dos alimentos transgênicos, mas também tem a questão de colocar-se predadores naturais nos ambientes, né? E também uma outra questão é o aerofarming. Eu queria que o senhor conversasse com a gente aí um pouquinho sobre o aerofarming. Eu sei que é uma tecnologia, etc., mas eu fiquei muito interessado nisso. Queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre os predadores, né? Micro-organismo combatendo outro micro-organismo, a gente chama isso de controle biológico, tá? Então, na verdade, isso é um controle biológico. Eu vou utilizar um micro-organismo no qual ele vai controlar outro. Porém, se ele é um micro-organismo vivo, um organismo vivo, diferentemente dos agroquímicos, ele não tem efeito imediato, não é a curto prazo, e sim a longo prazo. Que isso aí é outro entendimento quando a gente vai falar do produtor. O produtor, ele quer aplicar, ele quer ter resultado na hora. Ele quer aplicar hoje, amanhã está tudo morto, sem doença nenhuma, sem inseto voando. Ele não quer nenhum insetozinho na área. O controle biológico é diferente. Existe todo o que a gente chama de MIP, monitoramento integrado de pragas. Então, eu tenho que fazer um monitoramento, eu tenho que entrar na área, eu tenho que coletar aqueles indivíduos, eu tenho que ver como está a flutuação do praga e do predador, no caso de insetos. Tá? No caso de inimigos naturais, né, que esse que a gente chama de predadores são os inimigos naturais, eu tenho que ver a flutuação. Só que o negócio é o seguinte, eu tenho que também dar condições a esses inimigos naturais também de se desenvolver. Então, eu não posso também criar produtos que a gente chama de não seletivos. Então, tem que ter todo um cuidado. E isso aí, o que a gente vai acontece? Isso aí é interessante, porque agora a gente vai fazer um equilíbrio biológico. A gente vai utilizar agora não somente monoculturas, eu vou utilizar policulturas, que a gente chama isso de consórcio. Eu vou começar agora a fazer os SAFs, né? Utilizar florestas, colocar plantio embaixo de floresta, que a gente já fazia antigamente, né? Muito tempo, que é o chamado cabruca, né? É o plantio de... ele raleia a Mata Atlântica, né? Raleia a Mata Atlântica e planta cacau. Já se fazia isso desde quando eu nem entendia muito bem o que era, já se fazia esse tipo de plantio, né? Então, por quê? Isso modifica todo o que a gente chama de agroclima. Então, permitindo que esses micro-organismos, esses inimigos naturais também se desenvolvam. Isso em relação a insetos. Há doenças, né? Então, aí, fungos, né? Principalmente fungos. Eu utilizo outros fungos, controle biológico. Um dos principais utilizados hoje é o tricoderma, né? A Bahia também, pioneiro também com o tricovap, que é para a vassoura de bruxa, né? É um que é um fungo que ataca, que é a vassoura de bruxa, que aí é a derrocada ali do sul da Bahia, né? Então, tudo isso aí utiliza, tá? Mas só que, Márcio, é interessante a gente entender que tem alternativas? Tem. É importante? Está sendo utilizado? Tá. É efetivo? É. Mas um dos fatores é que, a longo prazo, o efeito de controle biológico é excelente. Mas a curto prazo, não. Porque é um micro-organismo. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma mudança de cultura. Isso é cultural, né? Agora, assim,
antes da gente ir pro Aerofarming, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O tiro com esses predadores naturais também não pode sair pela culata, assim, você eliminar lá o problema, né? E de repente esses predadores se proliferarem de forma crescente? Como é? Existem dois tipos, né, de controle biológico. Tem o que é o clássico, que na verdade eu utilizo um organismo exótico, então vem lá de outro país e eu trago para cá, né? E aí a gente solta aqui, ele vai controlar. E chega um momento que ele não tem predador. Esse aí era um controle que a gente chama de controle clássico, é um de produto de exótico. Mas na grande maioria hoje, a utilização de controle biológico, eu utilizo um micro-organismo específico da área. São fungos, esse tricoderma é um fungo de solo, que ele está lá já no ambiente. O que é que eu vou fazer? Vou pegar ele, eu isolo ele, eu cultivo in vitro, eu cresço ele massivamente, né? Vou aplicar agora, que a gente chama de inundação. Eu vou inundar agora o meu sistema. Mas isso aí vai acontecer? Não, porque esse micro-organismo que a gente utiliza hoje de controle biológico, ele é altamente específico. Ele não vai atacar animais, não vai atacar seres humanos, tá? E ele faz parte da natureza já. E isso é um dos fatores. Para ter registro de controle biológico hoje, tem que ter essas características. Não pode fazer dano à saúde humana, não pode fazer danos a animais e persistente na natureza. Não pode gerar danos na natureza. Então, são princípios hoje para registro, né, do controle biológico. Então, essa preocupação também, né, Márcio? Beleza, então. Agora, professor, como a gente estava conversando anteriormente, o aerofarming, isso é viável no Brasil? É porque eu fiquei impressionado com isso quando eu estava estudando sobre a questão do Canadá e nos Estados Unidos, e o Canadá está produzindo muito dessa forma, eu fiquei assim impressionado com o aerofarming. É possível, eu queria que você explicasse, né, para o pessoal, e também dissesse como é possível, em quanto tempo será possível esse tipo de produção aqui no Brasil? Se será possível. Eu tava vendo, já vi desde 2016 já, né? Desde 2016, 2017, em relacionado principalmente a Eurofarm, nos Estados Unidos tem umas três empresas, né? Ali em New Jersey, então ali no Canadá, né? Agora, ó, antes de mais nada, eu só quero colocar o seguinte: como eu falei antes, devido à temperatura desses países, fator limitante produtivo. Então, eu tenho que ter o quê? Tecnologias que quebre esse ciclo. Esse é um dos fatores. Beleza? Canadá produz, no máximo, 4 meses, 3 meses no ano. Tem lugar lá, né? Até eu acho que viu até uma menina que entrou aqui, né? Que também estuda lá no Canadá, lá perto de Saskatchewan, né? Ali perto do Alasca, já lá em cima, já é menos 40, Márcio. Então ele tem que produzir ou em estufas e em ambientes fechados. Ele não tem área agricultável. Em alguns certos países dos Estados Unidos também, não chega a menos 40, mas chega a temperaturas de frio extremo, né? De gelo, geadas. Plantas não gostam de gelo. Tem temperaturas aí abaixo de 15 graus, 14 graus, já começa a queimar a planta. Então aí acontece uma coisa que a gente chama de chilling, que é queima por frio. Mas como assim queima por frio? Todo mundo gosta de banana, né? Você botou a banana dentro da geladeira, o que acontece? Queima a casca toda, né? Fica preto. E acontece a mesma coisa nas plantas também. É queima por frio. Então elas morrem, elas não conseguem temperatura. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma estrutura, uma tecnologia que eu possa criar plantas em ambientes fechados e otimizando o meu espaço, que seria as Eurofarms. As Eurofarms são produções verticalizadas. E, em vez de utilizar o solo, que é o plantio tradicional, tem o hidropônico, que é a utilização de água. Eu retirei todo o solo, agora eu tenho água. E o Eurofarms, como está dizendo euro. Euro, então está dizendo que é nuvem. Nuvem, é formação de gotículas de água. Então ele não tem solo, não tem água
Então, são gotículas já, com essas gotículas, então, essas nuvenzinhas, né? Então, pode utilizar? Sim, show de bola. Tecnologia é bom. Agora, vai ser aplicado no Brasil? Poxa, eu acho muito difícil. Tecnologia ainda tá começando, é uma tecnologia cara para adesão. A quantidade de áreas que a gente tem agricultáveis no Brasil, eu acho muito difícil, viu, Márcio? Muito difícil. Entendi. Pode sim. Como é tão o fato de hidropônico? Um dos fatores. Você gosta de alface hidropônico? Todo mundo É, gosta, não sempre gosta? compro, eu sempre compro. Mas a grande maioria não compra, mas quanto é um alface? Um pé de alface é 1,20. Quanto é um pé de hidropônico? 3,30, 3,40, É, 4. é bem Ninguém mais quer pagar. caro, né? Mas é o quê? Livre de produtos, na maioria livre de agrotóxicos, mas e sim, o que acontece? Alguém tem que pagar o custo adicional. Então, a Eurofarms Uhum. pode, alguém vai ter que pagar. Quanto é que vai vir um produto desse? Então, a sociedade, talvez no Brasil, seria um pouco mais difícil a implementação, né? Existe também Certo. grande. Agora, Oi. certo. Leonardo está fazendo uma pergunta aqui. Professor Tiago, sabemos que algumas plantas possuem propriedades antimicrobiana e inseticida. É possível que um produto à base dessas plantas possa substituir um agroquímico? Tem alguns produtos registrados já, né? Tem o que a gente chama de úmicos, né? Então, produtos úmicos, ácidos flúvicos, ácidos cítricos. Hoje eu estava até vendo aqui em alguma reportagem hoje, foi registrado um produto agora 2020 à base de alho, né? Um extrato de alho à base de alho e um extrato à base de óleos essenciais de citros, ou seja, de laranja, né? Então, pode utilizar? Pode. É um produto bem recomendado. A gente sabe que, na verdade, todos esses produtos que são derivados de plantas, o princípio ativo não é isolado. Tem outros princípios ali dentro, mas é um produto mais natural, né? Dentre os micro-organismos tem a possibilidade de degradar várias moléculas, diferentemente o isolamento. Na grande maioria, todos esses produtos que a gente consome derivaram de produtos vegetais, derivaram de micro-organismos, né? Aí, o que acontece? Esses produtos, que a gente chama de produtos naturais ou produtos alternativos, pode ser utilizados, né? A gente Entendi. sabe que né, a lina, né, que é o produto utilizado, é o princípio ativo, né? Então, ele isolando, eu faço um produto com aquela molécula isolada. Então, na grande maioria, são esses produtos que são utilizados. Pode, tirar contra o agroquímico de maneira tradicional? Em algumas circunstâncias, sim. Né? Em algumas circunstâncias, sim. Né? O grande problema é a produção desses produtos. Por quê? É, Porque dentro dessa produção desses produtos, quando eu utilizo produtos naturais, existem períodos diferentes. Então, esses insumos para fazer esses óleos essenciais podem ter composições diferentes num determinado tempo. Ou seja, se ele tirou a folha do cítrus na floração, a composição química que tem ali é uma quantidade mais alta. Se foi no período mais jovial, pode ser que ele tenha uma quantidade mais baixa. Então, essa padronização da quantidade do produto é o que interfere na... Que a gente sabe que a molécula isolada, aquele ali que está dizendo ali, é o que está... o composto químico que está falando. Né? É aquele ali que está entendi. dizendo. Né? O produto natural já diferencia em relação à minha Agora, produção. professor, deixa eu desmistificar ou não uma questão que eu acho muito, muito importante. Eu vejo que algumas pessoas, já que a gente ainda não tem essa tecnologia toda para fazer a aerofarming, e por enquanto, né? E enquanto os produtos são caros quando não são feitos com agroquímicos, etc., tratados com agroquímicos, as pessoas colocam as frutas e vegetais em água, dizendo elas que podem eliminar aí os resquícios ou os resíduos de agroquímicos nos alimentos. É possível fazer isso? Se eu compro morango ali agora no mercado e coloco um monte de morango dentro da água, com medo de que esses morangos tenham
agroquímicos neles? Eu consigo liberar os meus morangos dos agroquímicos ou não é bem assim? Como é que acontece essa coisa? Toda vez que você utiliza, quando você faz, você está fazendo uma lavagem superficial. Então, todo aquele produto que foi aplicado, né, eles podem ser retirados. Sim, na grande maioria, sim, Márcio. Né? Então, a lavagem antes, a retirada desses produtos, quando você lava, você está retirando o excesso. Aqueles resquícios que ficou são retirados. Tá? Então, é efetivo fazer a lavagem, né? Ou até mesmo lavagem com sabão, dependendo do produto, tá certo? Porque tem alguns produtos que a gente utiliza também ceras. Então, que a gente chama isso de atmosfera modificada, que é justamente para aumentar o que a gente chama de shelf life, né? A vida de prateleira, a vida útil desse alimento. Então, eu utilizo certos compostos, eu utilizo alguns produtos químicos para aumentar a vida de prateleira desses produtos. Então, a lavagem é essencial para retirar aquele resquício, talvez algumas serosidades, né? É importante, tá? Então, por isso que na grande... Não coma do pé, dependendo, não coma do pé. Vão fazer a lavagem. Diretamente. Tá? A gente não pode fazer com os nossos avós, né? Ou talvez bisavós. Talvez bisavós chegar lá e tirar, né? Do pé. Agora, professor, essa questão da bioacumulação, né? Que é o acúmulo de toxinas resultantes, né? De passar de um animal para outro na cadeia aí no ciclo. A gente pode ficar doente justamente por causa disso. O passarinho foi lá, comeu, a galinha, sei lá, foi lá, comeu, e aí a gente vai trazendo isso para dentro do nosso organismo e fica cada vez mais acumulado de agrotóxicos. Pode isso acontecer? Essa é uma dúvida que alguém me perguntou e aí eu estou repassando o senhor agora. Em certos tipos de produtos, sim, isso a gente já viu, principalmente metais pesados. Aqueles produtos que possuem metais pesados, eles podem perdurar na cadeia, né? Na cadeia trófica, aí, isso é verdade. Mercúrio, chumbo, então são alguns relatos, né? O que acontece? Quando a gente utiliza certo tipo de produtos, né, na grande maioria, não fica resquício, né, pelo consumo, né, do alimento, se foi preconizado o tempo de carência. O grande problema é na hora da aplicação. A maioria, se você for ver, a maioria dos relatos que comete com a fixação desses produtos na cadeia é relacionada quem aplicou e não os consumidores. Estou falando todo mundo? Não, estou falando a maioria dos estudos estão refletindo aquelas pessoas que aplicou o produto, que elas teve contato direto. A substância ativa estava em uma maior concentração. Quando você consome o alimento, aquele princípio ativo, né, aquela molécula, ela é perdida, né? É degradada no ambiente, é uma degradação natural dessa molécula. Então, pode chegar alguma coisa, mas é uma quantidade bastante ínfima, né, quando comparado com aquelas pessoas que aplicou aplicou o produto ali no Na lavoura, solo, na fazenda, assim. na fazenda. Certo. A Lela tem uma pergunta aqui que é o seguinte, mas e sobre a aplicação sistêmica excessiva do agroquímico? Existe alguma coisa que o consumidor possa fazer? Talvez fazer essa lavagem. Já vou emendar essa com a pergunta de Ateles aqui, aí você responde as duas, por favor. Professor Tiago, lavar com bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar o agrotóxico? Então, há alguma coisa que o consumidor possa fazer, como a Lela perguntou, e aí a Lia pergunta se lavar com bicarbonato de sódio ajuda a neutralizar o agrotóxico. Então, o que acontece? Alguns princípios ativos, né, dentro desse aí, a eliminação do agrotóxico, né, a partir do momento que você faz a lavagem, você está tirando aquela quantidade, porque toda vez que eu aplico o produto, é superficial, tá? Mas aí você perguntou, e o sistêmico, tá? Todo o sistêmico que é utilizado é específico para aquela cultura, ou aquela praga, ou aquele micro-organismo de maneira geral, um fungo, né? Ele é perdido no seu processo.
Por isso que existe o tempo de carência. O que seria esse tempo de carência? O tempo de carência nada mais é do que a quantidade de tempo que essa molécula vai ficar viável. Ficar viável. Então, passando aquele período, aquela molécula, ela perde a vida útil dela, ela é perdida, ela é degradada na natureza. Tá certo? A utilização do bicarbonato, né, você está utilizando um sal, né, você está tentando neutralizar, é mito. É a mesma coisa é utilizar um vinagre para neutralizar o agroquímico, tá certo? Para neutralizar, eu não posso, né, necessariamente. Tá? Então, a fazer a lavagem, a modificação desse ambiente aí, eu não tenho nenhum estudo relacionado com a utilização de bicarbonato neutraliza o agroquímico. Se fosse assim, né? Ou fosse assim, eu pegava depois que a pessoa aplicou, eu me tomava banho de bicarbonato e não teria problema nenhum. Né? Então, não é desse tipo. A utilização é justamente porque inibe, você vai transformar aí, vai salinizar o meio, vai não favorecer o crescimento de micro-organismos, né? Você vai formar alguns quelatos, a utilização de ácido acético, né? Diminuição desses micro-organismos, né? Mas não tem estudo nenhum relacionado à utilização de bicarbonato com a A limpeza do produto, a retirada do produto químico. Agora, aqui falando em produto químico, Jacely Machado está falando o seguinte: se há neutralização do agrotóxico com água sanitária, para 1 litro de água sanitária, para 1 litro de água, você coloca 1 colher de sopa de água sanitária. Isso também as pessoas divulgam aí à torto e à direito. É uma coisa que se deve fazer? Não é para agrotóxico, para fazer limpeza superficial de micro-organismos, que é o conhecidos, que são as DTA, doenças transmitidas por alimento, tipo salmonela, Escherichia coli, Shigella, que são aquelas utilizadas, água de irrigação, né? Água de irrigação, utilizando coliformes, fezes, né? Água com fezes de animais, de seres humanos. Então, o que é que vai acontecer? Para eu fazer uma limpeza superficial, eu posso utilizar hipoclorito, que é a velha quiboa, né? Posso utilizar um vinagre, posso utilizar um ácido ascórbico, que é o sumo do limão, né? Ácido acético, que é o vinagre, o bicarbonato de sódio. Mas qual o objetivo de quê? De fazer uma limpeza superficial, né? De micro-organismos, mas não fazer em função de agroquímicos, tá? Essa Entendi. aí é para... Agora, você está falando, professor, variadas vezes aí, repetidas vezes, sobre a questão da limpeza superficial. E aí me surgiu uma questão, até que ponto do alimento, por exemplo, vamos pensar no morango ou na uva, até que ponto do alimento esses agroquímicos podem penetrar? Como assim? Eu não entendi. Porque a gente está falando da limpeza superficial dos agroquímicos. A gente está falando da limpeza superficial dos agroquímicos, certo? Limpeza superficial. Mas eles podem entrar na polpa da fruta, podem atingir a polpa da fruta ou a casca mesmo? Só... Dependendo de algum produto, eles são sistêmicos, né? Eles podem estar dentro na polpa, né? Que a gente chama no epicarpo, na mesoderme. Então, eles podem penetrar, sim, eles podem penetrar. Né? Mas, na grande maioria, o que acontece? É isso que é importante. Se a pessoa... Se você 17 segundos, 15. Relacionados às pessoas idôneas, nenhum produtor idôneo ele vai aplicar nenhum produto sistêmico na pós-colheita. Ou seja... Pronto, pessoal. Estamos de volta aqui. A gente teve um probleminha, né? E aí eu estou voltando para a gente conversar com o professor Tiago de Oliveira, que é